Vários aqui já. Vou falar um pouquinho hoje sobre o suicídio. Os slides mais técnicos eu tentei tirar, porque não é o objetivo, logicamente. Uma coisa que me impressiona muito aqui em Congonhal, uma cidade que eu já conheço, eu percebi que o número de suicídio aqui tem aumentado muito nos últimos 3, 4 anos. Tá? Impressionantemente. Pelo menos um caso por mês eu atendo no consultório, vítima de ou tentativa de suicídio, ou a família relata conhecer alguém que tentou suicídio aqui. Vocês, moradores aqui, com certeza já conhecem bastante casos aí. Bom, primeiro, como prever o imprevisível? Como a gente consegue perceber que o companheiro ou algum parente tem ideação suicida ou pensa em suicídio? Gente, todo mundo em alguma etapa da vida já pensou em suicídio. Todo mundo aqui. Quem falar que nunca pensou está mentindo. Mesmo que fosse no e se? E se eu morresse agora? Como é que ficaria a minha família? Todo mundo já pensou. Isso não tem nada de patológico, isso não tem nada de anormal. Quando fica patológico? Quando esses pensamentos eles ficam recorrentes. Recorrentes é que todo momento vem na mente esses pensamentos. Todo suicídio tem a ver com um transtorno de humor ou uma depressão? Todo mundo que suicida é deprimido? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Talvez não. Perfeito. Nós vamos ver essas porcentagens das doenças, dos transtornos mentais, quais doenças estão mais relacionadas ao suicídio ou não. Não é todo mundo que se suicida que tem necessariamente um transtorno mental. Às vezes a pessoa pode estar sob efeito de álcool ou de drogas e isso logicamente pode desencadear o suicídio. E a pessoa não tinha um transtorno mental prévio, anterior. Para a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é o óbito que resulta de uma ação ou omissão iniciada com a intenção de causar a morte própria e a expectativa desse desfecho. Vamos lá. A pessoa se automutilou. Todo mundo ouviu falar aqui sobre a baleia, A baleia azul e tudo mais, não foi? Foi. Todo mundo ouviu falar, passou até na novela e tudo mais, A automutilação é uma tentativa de suicídio? Hoje não é mais, já foi. A automutilação, fugindo um pouco do tema suicídio, não é para chamar a atenção, porque muitos pais pensam: estou fazendo isso para chamar a atenção. Não é. Quem consegue imaginar um motivo, principal causa da automutilação? A automutilação é a pessoa se cortar, se ferir, arrancar os cabelos, machucar a pele por algum motivo. Quais seriam esses motivos? Alguém consegue? Vão interagir aí, gente. Para se punir o seu próprio? Para se punir? Não. Distúrbio, não. Distúrbio? Então, coisa. Sim, que pode ser. O que mais? Um pedido de socorro. Um pedido de socorro? Não. Vamos lá, chuta mais aí, gente. Raiva de si mesmo. Raiva de si mesmo pode ser um dos motivos, mas não é o principal. Tristeza. Aliviar a angústia. Tristeza. A pessoa se sente triste, angustiada extremamente, e quando ela se corta ou se fere, ela quer fazer com que a dor física possa competir com o que ela está sentindo por dentro e se sente aliviada. Parece estranho o que eu estou falando, mas é assim que funciona. Se sente aliviada mesmo. Os pacientes relatam que melhora de 2 a 3 dias a angústia com um simples corte.
É impressionante, né? É super diferente pensar assim, mas é assim que funciona a mente. Nada racional. Mais de 900 mil óbitos por ano em todo o mundo, gente. É muita gente suicidando. Falar de suicídio vai desencadear o suicídio? A pessoa que está quase querendo se matar, você conversar com a pessoa sobre o suicídio ou sobre a morte, você vai induzir com que a pessoa possa se suicidar de fato? Isso a mídia brasileira tinha que mudar. Parece que tem algo assim na mídia, assim, não podemos anunciar suicídio porque vamos induzir outras pessoas a suicidar. Isso não existe. Tem que ser falado. Inclusive, temos o Setembro Amarelo, que é um mês para falar sobre o suicídio. 49% de todas as mortes por causas externas no mundo. Gente, é muita gente se matando. É impressionante. A gente abriu agora a residência de psiquiatria no Hospital Regional. Eu sou um dos preceptores lá. E eu fico com um plantão por mês, um à distância, e segunda-feira à tarde. Não tem uma segunda que eu não atendo um caso de tentativa de suicídio. Ontem tivemos 2. Então é muito mais frequente. Quem não tem contato com a área da saúde assim, logicamente não percebe tanto. Mas todo dia tem gente tentando suicídio chegando no regional. 3 mil mortes por suicídio e 60 mil tentativas por dia no mundo. É muita gente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre no Brasil. As maiores taxas no mundo, em torno de 35 a cada 100 mil habitantes. Vocês vão perceber que a gente usa para suicídio a cada 100 mil habitantes o número de suicídios. E as menores, nos países menores, são a taxa de 2,5 a cada 100 mil habitantes. 2,5 suicídios a cada 100 mil habitantes. Que são nos países islâmicos. Olha uma bomba lá, gente, está lá. E está morrendo menos do que a gente aqui. Opa. As maiores taxas, 35 por 100 mil na Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Letônia, Ucrânia, Lituânia e Hungria. São questões culturais. Um país que tem uma taxa altíssima de suicídio também é o Japão. Japão, a responsabilidade que os filhos carregam nos estudos é muito grande lá. E assim, se você toma uma bomba ou toma uma recuperação, você é a decepção maior da família. E os pais pegam pesados lá, viu? Então assim, tem uma taxa altíssima de suicídio lá de jovens. O maior pico de suicídio são nos idosos, tá? Com exceção na Nova Zelândia e o Japão. Predomina, os homens se matam mais que as mulheres, na proporção de 3 para 1. A cada 3 suicídios masculinos, tem um feminino. Isso varia um pouco de acordo com o transtorno mental, com a doença que a pessoa apresenta. Tá? Tem algumas doenças mais comuns em mulheres que aí aumenta a chance de suicídio, mas a proporção é 3 para 1 em homens. As mulheres tentam mais, os homens morrem mais pelo suicídio. O que é isso? Vamos traduzir. Quando o homem tenta, ele vai lá e faz e consegue. A mulher tenta mais e muitas vezes não consegue. Saúde. As maiores taxas acima de 75 anos de idade. Por que os idosos se suicidam mais? Solidão, perfeito. O que mais? Abandono. A sensação de inutilidade. Principalmente quando perde o companheiro. Solidão. No Brasil, uma média de 24 suicídios por dia. Gente, 24 a cada 100 mil habitantes. Não é 24 pessoas suicidando no Brasil inteiro, não, que aí seria pouquinho.
24 suicídios a cada 100 mil habitantes. É muita coisa. A média nacional é de 5,5 a cada 100 mil. No Roraima e no Amapá, a mortalidade proporcional por suicídio chega a 3 vezes maior que a média nacional. Alguém consegue explicar por que lá no norte do país o suicídio está mais alto? Por quê? Não é o calor não, viu? Por quê, gente? Chuta, sofrimento. Tá, mas por quê? Dificuldade de quê? De emprego? Não. Eu acho que a etnia lá, o indígena. Perfeito, olha, matou, acabou a graça agora. Porque lá tem bastante índio. E os índios no Brasil é a população que mais se suicida. Questões também culturais. Homens brasileiros se suicidam de 2 a 4 vezes mais que as mulheres. A taxa mundial é 3 para 1, que no Brasil fica exatamente na média de 2 a 4. A faixa etária que mais se suicida é acima de 65 anos, no mundo 75, mas o Brasil tem uma expectativa de vida um pouco menor, então também está compatível. A tendência cresce na faixa etária dos 45 a 54, entre os 5 e 14 é mais raro, mas teve um aumento de 10 vezes entre os jovens de 15 a 24 anos. Gente, eu já ouvi no consultório criança de 8 anos de vida falando: eu não sei porque eu estou vivo, eu não sinto vontade de viver. Porque a gente pensa em criança de 8 anos sempre alegre, brincando, né? A depressão infantil existe. E o jovem, ele tem, essa criança, ela tem uma forma diferente de mostrar os sintomas. Geralmente você pensa assim, um adulto deprimido, ele está triste, ele está em anedonia. O que é isso? A perda do prazer em fazer coisas que antes fazia com prazer, só deitado, sem querer fazer nada, sem ver ninguém, sem se alimentar, né? A gente pensa no adulto deprimido assim. O principal sintoma no jovem é qual? Em depressão. Que a família vai perceber. Não, ansiedade não. Introspecção. Não. Se isolar. Se isolar também não. Vamos lá, agora vocês acertam, bora. Solidão, não. Mudança de comportamento pode ser uma dos sintomas, mas não é o principal. Ansiedade, né? Hã? Frustração. Frustração, não. Falta de liberdade. Não. Pode falar? Irritabilidade. O jovem se torna irritável, humor irritável e agressivo. Não é de agredir ninguém, de avançar no pai, nem no irmão, nem isso não. Mas ele começa a apresentar uma irritabilidade fora do padrão. Até que idade? Até a adolescência. O jovem, ele tem uma forma diferente de expressar transtorno mental, no caso a depressão, transtorno de humor, a depressão. Meu filho está super, ultra, mega irritado, não posso nem falar com ele, então ele tem depressão. Não é assim, mas tem que ser avaliado. Qual o fator desencadeador dessa irritabilidade dele? Tudo isso tem que ser avaliado. Aí tem os sintomas menores, que logicamente vocês citaram aí, que todos se enquadram. Na região centro-oeste, a população indígena está em disparada. 90 a 98% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno mental. Todo mundo? Não, mas muita gente. 90 a 98% é autismo, mas não necessariamente, como o exemplo que eu citei para vocês. O diagnóstico de um transtorno de humor pode ser feito entre 21 a 36% das pessoas que cometeram suicídio. Transtorno de humor, neste caso, leia-se depressão, bipolaridade,
ciclotimia, distimia, são todos transtornos de humores. O que é isso que eu citei? São doenças que não são tão graves quanto a depressão, mas pode propiciar sim o suicídio. A comorbidade mais frequente é o transtorno de humor, é o transtorno por abuso e dependência de substâncias psicoativas. O que é isso? Vamos lá. O paciente já tem um transtorno de humor, quer dizer, já tem depressão, e faz uso abusivo de drogas ou álcool. Duas coisas associadas. Não quer dizer que todo mundo que usa droga ou que tem depressão já vai suicidar, viu, gente? Eu não quero demonizar nada aqui, não. Desculpa, mas não quero demonizar nada, não, tá? Então vocês vão sair daqui, nossa, todo mundo aqui já está, um familiar fulano vai suicidar, o outro vai... Não, não é assim não. 1/4 das tentativas de suicídio tem intencionalidade alta. 25% das pessoas que tentam suicídio de fato querem morrer. Nossa, então eu achei que todo mundo tentasse querer morrer de fato. Não. Mas não é para chamar atenção, não. O suicídio muitas vezes pode ser um sintoma da doença. O transtorno borderline, transtorno de personalidade borderline, é mais comum no sexo feminino e é muito comum o suicídio. Ontem mesmo um dos motivos foi borderline ontem. E era um homem, diferente, né, da estatística, mas era um homem. E aí a residente de psiquiatria foi me passar o caso, assim, um borderline chegou aí, eu falei assim, quantas tentativas ele já teve? Você já pergunta assim. Que é muito comum um borderline tentar suicídio. O que significa isso? É uma pessoa que tem as emoções muito instáveis. É mais comum do que a gente imagina. Com certeza todo mundo conhece aí alguém borderline. É mais comum em mulheres. A mulher, eu vou falar com a mulher porque é muito mais comum em mulher, mas pode ter em homem também. Tem um medo extremo e excessivo de abandono, muito grande. É aquela mulher que faz escândalo na porta do namorado. Ninguém se olha, por favor, não, tá? Mas é aquela mulher assim, você não vai largar de mim, você não sei o quê. Ela faz amizade com 2, 3 dias que conheceu alguém, já é o melhor amigo da pessoa. Mas a pessoa falou não pra ela, acabou, você não presta. É assim. E essa pessoa, ela tem as emoções muito instáveis, tá? É um transtorno de personalidade. E é muito comum a pessoa tentar suicidar quando ela se sente frustrada. Os principais métodos empregados é enforcamento, arma de fogo, envenenamento, pesticida, carbamato, medicamentos e atirar-se de grandes alturas. Aqui no sul de Minas, na verdade em Minas Gerais, mas principalmente no sul de Minas, o método mais usado é o enforcamento. Diferente do resto do país, que é por uso de arma de fogo. Não se sabe o motivo, inclusive essa seria a tese do meu mestrado. Tentar explicar porque o sul de Minas, na verdade Minas, né, o sul de Minas como um todo, usa o método de enforcamento como maior forma de suicídio. Não se sabe o motivo. Cultural, para não sujar, para não chocar tanta família, não sei. Aí depois eu resolvi fazer sobre automutilação. Vou falar mais ou menos as definições aqui, mas logicamente não é nada para decorar. Mas tem diferença entre intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio, tentativa abortada de suicídio, letalidade de comportamento suicida e suicídio. Gente, quem conhece alguém aqui que já tentou suicídio? Levanta a mão, por favor. Quase todo mundo, né? Perfeito. A ideação suicida, a expectativa subjetiva e desejo de um autolesivo que resulte em morte. A pessoa pode pensar, se eu fosse matar, como é que eu faria? E aí ela começa com esses pensamentos que vão causar dano a ela mesma, que leva à morte.
A ideação suicida já é você planejar algo, pensamentos de servir como agente de sua própria morte. Pode variar em gravidade dependendo da especificidade de plano de suicídio e grau de intenção suicida. Na verdade, a gente não fica usando esses termos assim, você tem uma ideação suicida, você tem um planejamento, você tem... Não fica tão assim didático não, no dia a dia. Tentativa de suicídio, comportamento autolesivo, a pessoa então de fato fez comportamento autolesivo com consequências não fatais, tentativa, senão seria suicídio, né? Acompanhado de evidências explícitas ou implícitas de que a pessoa pretendia morrer. A tecnologia é fantástica, né? Ajuda a gente para muita coisa, mas também agrava para outras. A paciente manda uma mensagem para mim no meu zap, que eu mandou às 18 horas, eu fui só ver meia-noite. Doutor, pode me ligar? Tentei me matar, estou no regional. Desse jeito. E aí, logicamente, eu liguei depois quando eu vi, mas já era tarde, mas ela estava no regional mesmo, então... Não, já estava fora de risco e tudo mais. Ela, neste caso, ela tomou veneno para eutanásia de cavalos. Só que ela tomou. Se ela tivesse injetado, ela tinha morrido. O remédio era de forma endovenosa, na veia. E ela tomou, e assim, ela de fato queria suicidar. Deixou carta dos familiares, deixou a porta do apartamento aberta, ração excessiva para os gatos, para que se demorassem a encontrar, os gatos não pudessem morrer. Tá? Então, assim, você percebe por esses atos implícitos que ela de fato queria, ela tentou o suicídio e tinha uma ideação altíssima de se matar. Ela está super bem. Tentativa abortada, pelo próprio nome já diz, né? Comportamento potencialmente autolesivo, com evidências de que a pessoa pretendia morrer, mas a tentativa foi interrompida. Por exemplo, o filho coloca uma corda na árvore, e na hora que ele vai tentar, o pai chega a ver aquilo e consegue que não ocorra o suicídio nem a tentativa. Letalidade do comportamento suicida é ameaça objetiva para a vida associada a um método ou ação suicida. E o próprio suicídio, que é a morte autoprovocada com evidências, e que de fato a pessoa pretendia morrer. Comportamento suicida ao longo da vida, atendidas em pronto-socorro. A cada um suicídio, temos 3 tentativas, 5 planejamentos, aqui não dá para ver o número, quanto? 17? Está aqui, desculpa. 17 pensamentos de cada 100 habitantes. Tá? Então, assim, é muito mais grave do que a gente pensa, gente. Todo dia tem casos no regional. Tudo bem, o regional atende uma população grande, uma área grande, tudo, mas é todo dia. Imagina quantas pessoas não estão pensando em se matar. Eu tenho uma paciente que ela tem um cachorrinho e ela fala comigo assim, tem alguns casos, alguns transtornos de humor que não tem muito tratamento. Como assim, doutor? Como você fala que não tem tratamento? Você passa todos os tipos de medicamentos possíveis e o paciente não apresenta melhora. Este caso já teria indicação da eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia não é nada do que a Globo mostra nas novelas, tá, gente? A eletroconvulsoterapia são os choques na cabeça para o paciente melhorar. Acontece e é um excelente tratamento. Primeiro, não tem dor, o paciente é anestesiado. Segundo, não tem nada daquilo que mostra na televisão. Aquilo é para dar ibope para vocês ficarem, nossa, fulano tomou choque, nossa, que loucura. Não tem nada daquilo. É como se o paciente fosse fazer qualquer cirurgia, anestesia geral, coloca eletrodos que não queima a pele e o paciente apresenta um melhor incrível. Com 3 sessões é como se ele estivesse tomando assim, 5 remédios antidepressivos. É muito bom. E tem indicações. Não é assim, eu quero tomar choque, vou lá. Não é assim não. Tá? Tem indicações
estritamente precisas para o paciente fazer a eletroconvulsoterapia. Inclusive, só para vocês terem uma ideia como é tão seguro e tão bom, no sentido quando o paciente precisa, que até gestante pode fazer. Gestante pode fazer eletroconvulsoterapia? Pode. A gente usa hoje mais para idosos, principalmente aqueles que não conseguem deglutir, engolir os remédios, tá? E tem uma resposta muito boa. Essa paciente tem, mas ela tem um preconceito muito grande. A Globo ajuda ainda a piorar a nossa situação, né? Colocando lá, essa novela que acabou agora mesmo, teve uma mulher lá no manicômio que não existe mais, levando choque. Eu fiquei assim, nossa, vai chegar um bocado de gente agora no consultório morrendo de medo, pior ainda. E assim, não é só para depressão, para esquizofrenia responde muito bem, até para retardo mental responde bem. Tá? Aqui atualmente, em sul de Minas, eu acho que o único lugar que está fazendo é Guaxupé. Lá faz. Mas pelo SUS, só 2 lugares no Brasil. Infelizmente. Olha aqui, os diagnósticos dos pacientes que suicidaram, os diagnósticos prévios que eles já apresentavam. 30% transtorno de humor, 17% uso de substância, álcool, esquizofrenia 14%, os transtornos de personalidade 13%, transtornos mentais orgânicos, tumores no cérebro, tem várias doenças aí que são caracterizadas como transtorno mental, 6%, e aí só vai diminuindo. O transtorno de humor entra a bipolaridade. O que é bipolaridade, gente? Não. Todo mundo pensa isso, por isso que eu falei esse não assim, viu? Fica chateada não. Todo mundo pensa isso. A pessoa está bem, ela está mal, vai te dar uma resposta, a hora... Não, isso não é bipolaridade. Dois tipos de personalidade? Não. A pessoa apresenta 2 extremos de humor. É bem diferente de personalidade, depois eu falo para vocês aqui qual é a diferença. Humor. A pessoa apresenta, ora, momentos de depressão, ora, momentos de mania, que eu vou explicar o que é essa mania. Mania e depressão. Mania não é mania de fazer nada, de arrumar nada, de fazer nada, não, tá? É o termo que a gente usa na psiquiatria, que eu vou explicar depois. Mania e depressão. E cada fase oscila de 2 semanas a 6 meses, cada fase. Então essa pessoa que oscila muito rápido, igual vocês pensam que é bipolar, não é bipolar. Ela pode ser ciclotímica, ela oscila em ciclos, tá? Que alguns autores consideram como uma classe 4 da bipolaridade, mas a maior parte não aceita isso não. Mas a bipolaridade, então, a pessoa oscila em extremos do humor, entre depressão e mania. A depressão, com certeza vocês já conhecem os sintomas, que a gente já citou inclusive. Mania. Mania é um estado de euforia intenso. Imagina aquela sensação assim, ó, acabou de ganhar 10 milhões na loteria. Esse estado de excitação, de euforia, junto com esses outros sintomas que eu vou citar. Uma verborreia. Que diabo é isso? A pessoa não para de falar 1 minuto, mas assim, excessivamente, a ponto de perder nos seus pensamentos. A pessoa fica numa irritabilidade intensa. É aquele vizinho que você conhece lá, que qualquer coisinha está avançando no outro, já bateu em fulano, uma pessoa extremamente irritada. A pessoa fica hipersexualizada, quer uma vontade, um desejo intenso de relação sexual, mas é algo patológico, é assim, 10 vezes na noite, a ponto de se machucar, tá? É algo patológico. A pessoa fica com pensamentos grandiosos, assim, megalomaníacos. Vou abrir um McDonald's aqui em Congonhal e morrer de ganhar dinheiro. É assim. Todos esses sintomas estão juntos na mania. A pessoa pode, inclusive, ouvir vozes, pensamentos sintomas psicóticos. Pode ouvir vozes. E não é esquizofrênico nem louco, tá? Não é só louco que escuta vozes, não. Mas quem escuta tem que procurar ajuda médica, viu? A pessoa fica
num estado de irritabilidade, geralmente o que leva o paciente ao consultório é a irritabilidade. O companheiro não suporta, porque a pessoa fica agressiva, de bater mesmo na pessoa, assim. E você fala uma coisa, a pessoa já muda totalmente e fica todos esses sintomas juntos. Então, a pessoa oscila entre mania e depressão. E cada fase de 2 semanas a 6 meses. Isso é bipolaridade. Tem um filme até que mostra, é Hollywood, né? Mas é bom para você ter uma noção. São 2 filmes que eu indico para que mostra bem a bipolaridade. Um chama O Lado Bom da Vida. Eu tenho uns 5 anos no máximo. Fala bem sobre... É um relacionamento amoroso entre dois bipolares. Uma mulher e um homem, um casal bipolar. E assim, é engraçadinho, bonitinho. E o outro, que é mais interessante, chama Mr. Jones. Mr. Jones. É com o Richard Gere, antes dele fazer O Ano da Mulher, tá novinho e tudo, e ele é um paciente bipolar, só que eles colocam Hollywood no meio, a médica apaixona pelo paciente, e ela perde o direito de atuar na medicina, umas coisas assim que acontecem. Mas é interessante, porque, por exemplo, esse Mr. Jones começa o filme, ele tendo a sensação de que pode voar, porque ele estava em mania, os pensamentos ficam alterados, e ele em cima de um prédio, ele não trabalha na obra, ele finge de trabalhador na obra, sobe em cima do prédio e fala assim, eu vou voar, e tenta se jogar. E alguém salva ele, tudo, ele é internado, e aí começa o filme. Então assim, é bem diferente a bipolaridade. E a pessoa em mania ou em depressão pode apresentar suicídio ou tentativa de suicídio. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre as falsas crenças que a gente tem. Se eu perguntar sobre ideias de suicídio, não estarei induzindo ao suicídio? Eu já respondi essa. Não. Gente, quem procura ajuda precisa ser questionado sobre a ideação. Vocês não vão falar em morte, você está querendo morrer? Não, não fala assim não. Tem uma forma mais bonitinha de falar que eu ensino para os meus residentes assim. Já passou pela sua cabeça, ou às vezes você apresenta uma vontade de não viver mais? Você não precisa falar em morte, você fala em vida. Às vezes você tem vontade de não viver mais? Essa pergunta não choca. E você está perguntando a mesma coisa. Você quer morrer? É isso. E se a pessoa responder que sim, que ela tem ideação sobre suicídio, que ela pensa em se matar, eu vou ter que carregar a responsabilidade? Você vai ajudar a pessoa. Seja orientando um profissional da área da saúde mental, aqui tem um CAPS, né, a doutora Fernanda que trabalha aqui, seja orientando para um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. Tá? Então assim, sua responsabilidade é ajudar essa pessoa, levando ela para o profissional da saúde mental. Não estou dizendo que isso tem que ser necessariamente o psiquiatra, mas tem que ser alguém que tenha algum conhecimento sobre a saúde mental. Tá? Você quer morrer? Não vai estar induzindo a pessoa. Ensinei para vocês a forma mais bonitinha de perguntar, né? Mas seria exatamente isso. Quem quer morrer mesmo consegue. Ih, já ouvi isso demais. Faz só para chamar atenção, se quisesse morrer, estava morto. Teve um caso na cidade aqui próxima, que eu não vou falar a cidade, porque depois vocês vão conhecer alguém que conhece o caso, mas que o paciente parece que semanalmente ficava lá com tentativa de suicídio. E aí o médico falou assim, meu filho, tinha cansado de atender o paciente, né, mas não é um médico da área da saúde mental, não. Acho que era clínico, não sei. E aí falou assim, você quer morrer, fulano? Você sobe em cima do prédio e pula. Na outra semana o paciente fez isso e morreu. Eu vi no Facebook uma vez um cara estava ameaçando se jogar do prédio, da ponte, eu acho, sei lá, e quem estava vendo começou a induzir ele, falando que era para se jogar, que era frescura, que ele ia fazer aquilo, e se jogou. Teve recentemente um caso da ponte, numa rodovia, e todo mundo em BH, e todo mundo falando, pula, 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 e o paciente pula. Tá? Então assim, hoje o mundo está um pouco transtornado, está um pouco diferenciado, você tem que logicamente saber lidar com cada situação. Numa situação dessa, nunca você vai induzir o paciente a fazer. Nunca, de forma alguma.
Aquilo que assim, tem uns vídeos que a gente vê do bombeiro, vai lá e empurra caras. Gente, não é assim que funciona, isso não é a totalidade. Nesses casos aí tiveram até sucesso, mas não é sempre. Já teve caso da pessoa colocar um... Como é que chama? Quando você faz aquelas exibições ao vivo? Eu não sei o nome. Transmissão? Live. É uma live, fazer uma live, fazer uma live. E do suicídio. O policial que deu um tiro na cabeça. Então, assim, a tecnologia ajuda para o bem, mas ajuda para o mal também. A pessoa vai fazer uma live, uma transmissão ao vivo, a pessoa se filme e ao vivo mesmo, o que ele está fazendo, está saindo já na internet. Eu vi um caso uma vez, que tem nada a ver com suicídio, que uma criança de 3 anos pegou o celular da mãe, começou a fazer uma live e a mãe estava tomando banho, só que a mãe não sabia de nada. Quando ela descobriu depois, estava no Facebook, ela pelada tomando banho e o menininho filmando. Mas assim, não era ele só filmando, ele estava brincando no banheiro, ele passava. E, gente, então assim, essas transmissões live são perigosas. E aí, algumas pessoas usam isso para mostrar, transmitir o suicídio. Fez isso só para aparecer? Não. Quando a pessoa chega no estado de acreditar que só o suicídio é o único caminho que ele tem, você não imagina o sofrimento mental que essa pessoa está apresentando. É muito, mas muito grande, gente. É uma angústia. Vocês não viram mais cedo que os cortes não ajudam a aliviar essa angústia? Se a pessoa com os cortes não está sendo suficiente, imagina quando pensa que só se matar vai resolver. Os mitos comuns sobre os comportamentos suicidas. As pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Isso é mentira. Muitas pessoas dão sinais. Muitas. E fala mesmo. Aquela pessoa que fala assim, eu vou me matar. Gente, tem que ser levada a sério. Por mais que a pessoa fale 1000 vezes e nunca tentou. Porque não é comum, não é padrão a pessoa falar que quer se matar ou vai se matar. Por mais que a pessoa esteja falando com baixa intencionalidade. Quer dizer, com baixa intenção. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Outra mentira. A maior parte dos pacientes dão sinais, sim. Muito. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a se matar? Nem sempre. Se ele estiver sobre o uso abusivo de álcool ou droga. O suicídio é sempre hereditário? Não. Mas alguns transtornos de humor são. Meu pai era deprimido e suicidou. Eu vou me suicidar também um dia? Não. Não vai. Deixa eu tomar um choque aqui. Falei do choque mais cedo, acho que é culpado. Não vai necessariamente se suicidar, mas você pode ter uma facilidade de apresentar um transtorno de humor, uma depressão, por exemplo, e aí a depressão ser uma das doenças, uma das patologias que pode te levar a ter a ideação suicida. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa, ele está fora de perigo? Não. Ele adquiriu foi experiência. Ele sabe que se ele fizer daquela mesma forma, ele não vai morrer. Na minha consulta, quando eu passo um antidepressivo para alguém, eu já falo para o paciente: olha, esse remédio, você deu uma crise em você está muito mal, pegou tudo, bateu no liquidificador, tomou tudo. Vai passar uma vergonha do cão, porque esse remédio não mata se você tomar ele todo, não. Eu já aviso o paciente, logicamente, eu não estou mentindo, eu passo um remédio específico que não aconteça isso. Tem certos remédios na psiquiatria que tomou com uma dosinha a mais, fatal. Não vou falar logicamente para vocês quais, mas fatal. Outros não. A maior parte não mata. Rivotril, clonazepam, diazepam, gente, vai dormir um tanto tão bom. Mas morrer que é bom, não é bom não. Mas morrer mesmo é raro, viu?
Dizem que a Whitney Houston morreu por causa de uso abusivo de medicação para dormir associada a álcool. Dizem, eu não sei se tem droga no meio, não li sobre a vida dela no final agora, mas assim como a Elis Regina. A Elis Regina tomou Lexotan com uísque. Bastante. Bom, tem umas teorias que falam que os militares mataram também, mas não compete a mim isso não. Então, assim, quando você associa algumas coisas, pode potencializar. Tá? Uma coisa importante. O paciente, ele chega muito deprimido, mal pra caramba no consultório. Esse é o pior momento, ou o momento mais propício para ele se matar? Não. Quando é o momento que ele pode de fato tentar suicídio? Não. Sozinho? Não. Na primeira semana de medicamento. Por quê? Ele tem a vontade, ele tem a ideação, só falta a determinação, aquele pontapé inicial, que quando ele começa a melhorar com o remédio, ele adquire, e ele vai lá e se mata. Então, na primeira semana, o mais importante é ter familiar ou alguém junto. O paciente não fica responsável pela própria medicação, tem que ser um familiar ou alguém. O paciente mora sozinho, então vai ter que chamar alguém, ou um familiar, ou um vizinho, que seja, para poder administrar essa medicação. O momento mais propício para o paciente suicidar depois que ele começa um tratamento é na primeira semana de tratamento. Começou com o remédio, ele ganha a ignição que ele precisa para poder suicidar. Isso é bom você saber. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. Já vimos que não necessariamente. Chance de ter um transtorno mental, sim, mas não necessariamente. Se um conselheiro falar com um cliente sobre o suicídio, o conselheiro vai dar a ideia do suicídio para a pessoa? Não, a gente já falou sobre isso. Então, conversem com as pessoas sobre o suicídio, sobre a morte, sobre a vontade de não viver mais. Isso é importante. Uma pessoa importante aqui na comunidade, o padre. Às vezes você pode fazer essa pergunta no confessionário. Eu não sei se o confessionário você só escuta, mas às vezes você pode induzir, você plantar uma sementinha lá que ele precisa procurar um profissional da saúde mental, você pode salvar várias vidas que você nem imagina. Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca mais voltará a tentar novamente. Ixi, mentira. Gente, a pessoa pode sim tentar. Eu atendi uma mulher no regional esses dias, ela chegou assim para mim já rindo. Doutor, essa é a 17ª vez que eu tento. Eu falei assim, você ganhou uma experiência boa, hein? Aí eu virei depois no final e falei assim, que vem até a 100ª. Que se chegou na 100ª não conseguiu ainda, né? Eu gosto de brincar com os pacientes porque no momento que você brinca, você analisa a feição do paciente, o afeto, como ele expressa as emoções dele. Isso é mais importante do que você ficar lá de forma carrancuda, séria, encarando seu paciente. Você analisa a resposta que ele te dá a uma provocação. Por exemplo, uma coisa boba. Chegou uma mãe que tinha perdido um filho há 6 anos. Não é daqui não, tá, gente? E tinha perdido um filho há 6 anos de uma doença que foi o matando progressivamente. Uma distrofia de Duchenne, vai perdendo os movimentos aos poucos, até o momento que tira a capacidade de respirar. E aí, logicamente, vai morrer. E ela chegou comigo 6 anos de luto mal resolvido, mal trabalhado. E na primeira consulta, eu virei para ela e falei assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai marcar você por muito tempo, mas não me leve a mal. Você vai continuar sofrendo pelo seu filho até quando? Ela assustou.
Hoje ela está de alta, ótima, feliz, sem remédio nenhum, está super bem. Mas demorou 9 meses para eu trabalhar esse luto com ela, para ela poder deixar o filho dela apenas na saudade, na lembrança dos momentos bons. Isso precisa ser trabalhado. Um luto mal resolvido pode ser angústia para o resto da vida, gente. As crianças não cometem suicídio, dado que não entendem o que é morte e são incapazes de compreender o que é o suicídio. Isso é mentira também, viu, gente? Criança entende, criança não sabe hoje, né? Eu tenho um menino de 2 anos de idade. Ele me fez uma pergunta esses dias que eu fiquei olhando assim para ele e falei assim, não pode. Ele virou para mim e falou assim, papai, cadê o fogo do micro-ondas? Eu olhei assim para gente, como assim, né? Ele sabe que o negócio esquenta, o fogão esquenta, precisa do fogo, e não sabe cadê o fogo do micro-ondas. Fiquei impressionado. Não é que ele é gênio não, tá, gente? Ele só tem uma percepção. Viu lá? Gente, então se a criança sabe sim, entende. Até porque nas escolas tem aula, se não for catecismo, tem algum ensino religioso e fala, Papai do Céu, fala que fulano que faleceu foi para o céu, né? Foi ficar lá Papai do Céu. Muita gente escuta, assim, não tem essa religiosidade, mas escuta isso dos amiguinhos ou de alguém. Então sabe sim. Aqui é de livro, então é uma linguagem mais chatinha, mas abordagem inicial de paciente com suspeita de risco de autoextermínio. Tem alguns autores que gostam dessa expressão, tentativa de suicídio ou tentativa de